Olá, meu nome é Ana Paula, sou fisioterapeuta pediátrica e fotógrafa de família. O tema de hoje do meu vídeo vai ser andador, usar ou não usar. Na verdade, é mais um vídeo para que os pais tenham aquele clique e é assim que olharem o andador, lembre desse vídeo e falem: eu acho que não, eu acho que eu vou ficar com um chiqueirinho ou eu vou pegar um tapetinho lúdico e deixar meu filho lá. A grande maioria dos fisioterapeutas contraindica o uso do andador, assim como a grande maioria dos pediatras também contraindicam. Muito mais do que falar que não deve ser usado porque vai atrasar a marcha, é assim, não deve ser usado porque ele tira a criança a oportunidade de viver algumas posturas para o seu desenvolvimento, ela diminui que a criança recrute os seus músculos e desenvolva a sua cognição. Por quê? O andador é um facilitador. A criança dentro de um andador, ela não pensa que ela pode cair, ela não pensa que ela precisa fazer um ajuste para manter-se ereta. Os brinquedos estão limitados ao seu redor, então ela não explora o seu ao redor. Vai ter um vídeo que eu fiz, peguei as imagens, são todas da internet, vocês isso acham facilmente, porque é só jogar lá, venda de andador. Então essas imagens que eu coloquei, vocês jogarem lá, tá lá essas imagens, então não tem problema nenhum. E eu peguei as imagens e fui analisando as posturas que as crianças estavam no andador. E aí vocês vão ver a comparação. A marcha, gente, que é o que a criança com os 12 meses está ali começando a ter, né, realmente a andar. Para vocês terem ideia, ela é composta de duas fases, a de apoio e de balanço, e cada uma dessas fases, elas são subdivididas. Então, a fase de apoio, ela é subdividida em toque do calcanhar, apoio completo do pé, uma resposta de carga, apoio médio, que é o deslocamento anterior da tíbia, saída, que é a elevação do calcâneo, e depois ela tem uma propulsão, que é a saída dos dedos, é o pré-balanço. Ela entra na próxima fase, balanço, é a aceleração, um balanço médio e uma desaceleração. Olha só quantas fases tem um simples movimento de andar. Faz aí o teste. Ande agora, caminhe, se desloque ali do sofá até a sua televisão, até a mesa e veja pense, agora pense para andar. A gente faz tanto no automático que a gente não pensa para andar. O bebezinho, ao contrário, ele tem que pensar para andar. E o andador tira esse momento de pensar para andar. A mesma coisa, nós usamos muitos músculos, tanto de coluna como de membros inferiores, para fazer esse movimento tão simples. Então, em torno a gente tem 9 músculos. Um exemplo deles: eretor da coluna, glúteo máximo, quadríceps, isquiotibiais, abdutores, adutores, fibulares, tibial anterior, tríceps postural. Olha quanto músculo está envolvido para fazer esse simples ato que você, como adulto, não pensa. E a criança, enquanto serzinho em desenvolvimento, ela tem que pensar em tudo isso. Fora os ajustes de reação, de equilíbrio, de proteção, a rotação de tronco, os movimentos finos, né? Que então, movimentos grossos, que a gente chama motores grossos, são esses maiores, né? Que é o de andar, é o que de abrir os braços, e os movimentos finos, então é esse de pinça, quando a criança pega um objeto, leva para o outro, quando ela arremessa. Tudo isso, gente, ele é um pouco prejudicado sim no uso do andador. Então vejam agora o vídeo e depois eu volto para fazer as considerações finais. A primeira parte do vídeo, então, eu já expliquei o processo final da marcha, que é a fase de apoio, a fase de balanço e os músculos envolvidos. Mas para chegar nesse requinte de movimento, a criança precisou passar por todas essas etapas do seu desenvolvimento motor grosso. E toda vez que eu coloco um dispositivo, é como se eu fizesse com que a minha criança não vivenciasse essa postura, que ela deixasse de fazer contração muscular, fizesse as reações de proteção, de endireitamento, de equilíbrio. Lembrando, o nosso bebezinho, ele já com 4 meses, ele não quer ficar de barriga para cima, ele vira, ele
fica com a barriguinha para baixo, já fazendo aqui, ó, apoio em membros superiores, uma transferência de peso, passa para 4 apoios, depois a gente chama isso na fisioterapia de pose de urso, que auxilia ele ficar de joelhos ou semi-ajoelhados até ele ficar na posição bípede, em pezinho. E todo momento ele transita, né? O bebezinho já de 11, 12 meses, ele vai transitar nessas posturas e vai conseguir começar a dar os primeiros passos. Mas para dar os primeiros passos, ele precisa ter força muscular, de tanto membros inferiores quanto de membros superiores. E aí a gente coloca num dispositivo chamado de andador, que ele facilita, que ele não faz com que essa criança interaja com o meio, ela fica limitada numa única posição. Então veja, esse aqui, bebezinho deve ter 9, 10 meses, ela era para estar no chão, para estar engatinhando, interagindo aqui com a planta, ficando semi-joelhado e em pé, mas usando aqui, ó, essa mesinha como apoio. Olha como ele transfere todo o peso do corpo para essa mesinha aqui do andador. Eu tenho a diminuição do seu peso porque ela está transferida para o assento. Olha como que está o tronco totalmente para frente e a perninha indo para trás e provavelmente ele está nas pontas dos pés. De novo, um bebezinho pequenininho. Esse aqui deve ter uns 7 meses. Para que eu vou colocar uma criança de 7 meses no andador? Não tem sentido. Eu tô aqui, ó, diminuindo o peso corporal dela, porque ele vai ser distribuído de novo no assento. Uma perninha arqueada na ponta do pé. Olha a elaboração desse movimento, dessa postura. Pernas arqueadas na pontinha do pé, com uma perna para cima. Fica agora você em pé nessa posição. Não vai conseguir, né? Não vai. E por que você acha que a criança vai ter que conseguir? E ela só consegue porque ela está sendo facilitada. Ela não está tendo ação muscular nenhuma, tudo muito diminuído. Toda transferência de peso vai aqui de novo, ela está apoiada com o corpo, o tronco dela nessa mesinha. Para que isso? Aonde isso está ajudando a contração dos músculos paravertebrais, a coluna, os músculos inferiores, aonde está tendo contração, sem contar que ela está fixa nesse brinquedo, onde ela não pode explorar. Então, por exemplo, ela não vai poder explorar a textura desse tapete, não vai conseguir sentir como a maçaneta, a textura aqui da cadeira, desse outro tapete. Ela não consegue colocar a mão no pezinho dela, está limitado a brinquedos fixos, que em 5 minutos ela vai descobrir o que ele faz e vai perder o interesse. E eu deixo a minha criança por 1 hora nisso daqui, aonde eu estou estimulando e aonde eu estou gastando energia. Se é para a criança ficar sentada, que fique no chão. Porque se ela estivesse aqui sentada, ela conseguiria fazer uma rotação do meu tronco, ela conseguiria pegar esse trequinho aqui do berço, ela ficaria semi-ajoelhada, fazendo força nas perninhas e nos bracinhos, mas não. Eu acho engraçado deixar uma criança sentada, limitada nos seus movimentos de rotação de tronco, com um brinquedinho fixo e ela não interage com mais nada. O mundo dela vira esse andador e aí os pais ainda falam que ela interage com o meio. Qual o meio? Se eu não tiver nenhum adulto para brincar com ela, ela vai interagir de novo com isso, com esses brinquedos que são fixos. Então eu diminuo a minha capacidade neurológica da minha criança para descoberta de textura, o que eu faço com um brinquedo, se ele vai chacoalhar, se eu posso arremessar. Eu diminuo a sua capacidade de usar as mãos, já que ela não vai poder trocar o objeto de um lugar, de uma mão para outra. Eu diminuo esse movimento de pinça, polegar e indicador, para que ela está usando aqui, vai para a NASA, efeito antigravitacional. Olha aqui, outro exemplo de criança sentada. Se é para ficar sentada, fica no chão. A criança, ela tá assim, nem sentada, nem em pé. Mas olha como que tá o peso dela, tá aqui, ó, tá distribuído no assento, não tá distribuído na perna. Porque se tivesse aqui na perna, provavelmente esses 2 pezinhos estariam com a planta, né, com a sola do pé no chão. Essa perninha estaria mais esticada. E esse bebezinho, ele ia decidir se ele ia ficar sentado, se ele ia ficar na pose de urso ou se ele ia engatinhar. Engatinhando, ele vai explorar todo esse ambiente e de novo volta que nem a bebezinha número
a bebezinha número 1. Ela ia estar aqui, ó, interagindo com a mesa, com o berço, fazendo força de braço. E não, qual é a força que esse menino faz no braço? Nenhuma, zero. De novo, olha como ele fica em pé. Dos joelhos dobrados, pontinha do pé. Se ele tivesse sem o andador, ele estaria fazendo força nesse braço. Provavelmente uma perninha estaria apoiada, então ele estaria semi-ajoelhado. Ele ia deslocar aqui na lateral do bercinho, então ele ia fazer força de braços, forças de perna. E estar interagindo de novo com o trequinho aqui do protetor de berço. Esse outro bebê. Olha a postura que ele tá, porque ele tá no andador. Mas se ele não tivesse no andador, ele não teria nessa postura. Por quê? Ele não ia... A musculatura dele, as reações de equilíbrio, de ajustes posturais, ela não está sendo treinada no andador. Então, ele estaria o quê? Ainda engatinhando, sentaria. Aí sim, com as duas mãozinhas, pegaria a tomada e ia estar interagindo com o gatinho. Se ele tivesse sem o andador nessa postura, provavelmente ele já teria desistido e colocado a mãozinha no chão, mas ele estaria fazendo um gasto. Olha como que isso aqui é muito complexo. Tenta você aí, fica nessa posição do bebezinho. Olha quanto de esforço você faz para estar nessa postura. E imagina que isso com o andador ele não está fazendo força nenhuma. Ele nem lembra que o pé está desse jeito. Uma criança se sente incomodada numa posição assim. Lógico, rapidamente ela adotaria outra postura. Assim como aqui, ó, nesse pezinho todo virado. Isso ia incomodar ela, porque ela estaria fazendo a transferência de peso, ela ia estar sentindo esse peso do corpinho dela, e provavelmente ela já ia adotar outra postura. Esse bebê, olha como que a coluna, o quadril, olha os ângulos que esse bebê faz. E esse bebê, a gente sabe, por que ele tá fazendo isso? Porque olha como tá, o peso do corpo tá aqui, ó, de novo, na mesinha do andador. Se ele tivesse sem andador, essa criança estaria o quê? Já de novo com as mãozinhas no chão, na postura de urso, ou viria um adulto e segurando aqui nas mãozinhas dela e erguer, e ela ia ficar com toda essa coluna reta e esse joelho muito mais estendido. Dizem que andador estimula o quê, gente? Volta a primeira imagem. Em 5 minutos a criança já descobre o que todos esses brinquedos fazem e ela perde o interesse. Mas aí você acha que isso você está estimulando e você deixa essa criança por 1 hora presa. Olha como a criança fica presa, gente. Qual é a graça? Deixa essa criança no chão, no chiqueirinho. Ela levanta, ela cai, ela abre a perninha, ela fecha a perninha, faz força no braço. Uma criança grande, provavelmente isso aqui já deve beirando 1 ano. Para quê? Ele não está nem em pé e nem sentado, certo? Não está nem em pé nem sentado. Apoio de bordas laterais. E aí uma mesinha puramente sem graça. Ele não era para estar aqui, ó, se deslocando da mesa para o sofá. Olha como isso aqui limita os movimentos dele, olha como ele tem que fazer um esforço para ficar girando. Olha essa outra criança aqui, para andar, não era mais fácil ter um adulto segurando aqui a mãozinha dela. E como estaria? Essa coluna estaria muito mais ereta, alinhada com o seu quadril, sem o corpo estar projetado para frente, com essas perninhas mais esticadas, e provavelmente essa perninha não estaria lá solta, livre, para ser arrastada. Ela estaria na mesma altura e andar. Sem contar, ó, é a mesma postura da menina anterior, só que agora a gente vai olhar pra frente. Tá assim, gente, pra quê? Olha como essa base tá muito estreita. Crianças não usam base muito estreita porque elas não têm equilíbrio. Então a base dela sempre vai estar alargada e com isso ela vai fazendo ajustes posturais na coluna. E por último caso, a criança utiliza como um momento de escalar. Isso é um perigo, porque se essa criança consegue sair totalmente, ela pode jogar esse andador, ele pode perder o equilíbrio, ele pode virar, ou simplesmente a criança mesmo bater com a cabeça no chão, porque ela não tem uma reação muito rápida de proteção e de colocar a mãozinha na frente.
Então lembra, gente, não tenham essa imagem na mente, não facilitem. A criança não está ali para ser facilitada, ela está para ser estimulada. Estimule ela no chão ou num chiqueirinho com brinquedos, com que ela possa explorar o ambiente. Então, vocês conseguiram ter um estalo assim para ver o quanto o andador ele pode ser prejudicial para o seu bebezinho? Que o ideal é ele deixar ou ele no chão ou ele no chiqueirinho, porque no chiqueirinho, além de ser mais barato que o andador, ele consegue explorar, ele vai levantar, ele vai cair, ele vai fazer a reação de proteção, ele vai brincar, ele vai girar o tronco. Olha quantas coisas o bebezinho vai fazer dentro de um chiqueirinho ou no chão e que é limitado no andador, sem contar essa parte muscular que é muito limitada. Para vocês terem ideia de uma comparação, então imagina, você está numa reta, tá bom? Então você vai do ponto A para o ponto B. Mas você é um skatista. Então tá lá, o seu facilitador, seu dispositivo é o skate. Você sobe em cima do skate, dá 3 passadinhas com o pé na ponta do pé, e depois fica lá em cima de boa, só tendo alguns ajustes para não cair, o equilíbrio, e vai até o ponto A. Qual músculo você está usando? Daqueles 9 lá que eu falei. Quais as fases da marcha que você está fazendo? Nenhuma. Agora imagina você sem o seu dispositivo, o skate, do ponto A ao ponto B. Olha o tempo que você vai levar para chegar até o ponto B e olha quantos movimentos você tem que fazer, além de estar em plena concentração, olhando por onde pisa. Deu para vocês terem uma noção de como que é? Sem contar que o andador, ele realmente ele pode ter os seus acidentes, tá? E um deles, que às vezes as pessoas pouco falam, é que ele pega a velocidade. Então, se você tem um obstáculo no meio do caminho do seu andador, esse andador ele pode tombar, ou esse andador ele pode bater numa parede, e a criança, lembra aquele efeito chicote do acidente automobilístico, onde a cabeça no impacto vai para frente, vai para trás? A criança no andador pode fazer a mesma coisa. Não precisa necessariamente cair, mas só esse movimento eu posso ter danos, lesões cerebrais. Então, pais, excluam da sua vida essas justificativas de que a criança queima energia e fica mais tranquila com o uso do equipamento. Facilita o dia a dia dos pais que podem fazer outras atividades enquanto seu filho está entretido no andador. Ajudam o bebê a desenvolver os primeiros passos e a ganhar mais independência. Então, gente, pais, excluam isso da desculpa para usar o andador. O andador não queima a energia do seu filho, porque ele não gasta energia, porque ele não faz atividade física, né? Então é a mesma coisa, vamos gastar energia com aqueles trequinhos que coloca aqui na barriga e fica lá queimando. Não, já foi comprovado que isso não queima, não vai modular o músculo, porque o músculo precisa de contração, precisa de ação cerebral, impulsos nervosos, sinapses, o músculo precisa disso. Então a criança ela vai gastar energia quando ela gasta energia, quando todo o seu organismo, cérebro e músculo estão em ação, ela gasta energia. Facilidade, os pais, não, porque o andador ele tem todo brinquedo, todo dispositivo, ele tem que ter a supervisão de adulto. Não é para deixar o andador, a criança no andador e eu ir lá pro quintal lavar a roupa. Por isso que eu falo, gente, se é para facilitar a vida dos pais, é preferível deixar no chiqueirinho. Lá eu tenho certeza que a criança não corre risco nenhum. Além do mais, vocês viram pelas comparações, viram pela esse pequeno, introdução que eu falei de músculo, de fazer marcha, que o andador ele não vai facilitar a marcha da sua criança. Então, gente, na dúvida, perguntem para o seu pediatra, pergunte para um profissional da área da saúde e aprenda a falar não para o tio, para a tia, para o vô, para a madrinha que veio querer dar um andador para o seu filho. Fala, não, obrigado, a gente já tem outras ideias. E também se você ganhar, não passe esse dispositivo para frente, sabe? Joga no lixo. Em 2007, no Canadá, já foi lei que é proibido a venda de
andador, e aqui no Brasil a gente encontra uma barreira muito grande para ter esses dispositivos. E vocês vão ver que cada vez mais eles estão ficando assim, cheios de coisas, e todas as coisas limitam a criatividade e o desenvolvimento da criança. Tá bom? Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, que eu respondo com o maior prazer. Até mais. Tchau!